Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês hoje aqui. Meu nome é Jadson, eu sou um dos coordenadores aqui do Iguaçu Valley. É um movimento aqui que surgiu de dentro da SIC, que visa fazer a conexão entre empresas da área de tecnologia e outras empresas de outras indústrias já estabelecidas na nossa região, com novas empresas e startups que estão surgindo para fomentar a criação de empresas escaláveis e a criação de negócios que envolvam empreendedorismo e tecnologia. Tá bom? Uma das iniciativas do nosso grupo aqui na região é promover esses seminários líderes empreendedores, que trazem empresários e gestores de empresas da região, contando o case, a história dessa empresa, atrelado a algum elemento de inovação que fez com que essa empresa crescesse, prosperasse e gerasse riqueza para a nossa região. Uma outra iniciativa que a gente promove, eu vou fazer só uma propagandinha aqui, o Iguaçu Valley é muito conectado com a SIC Labs, e o SIC Labs promove, é uma incubadora de novos negócios que está sendo criada aqui dentro da SIC, e tem promoveu o primeiro trimestre do varejo, no trimestre passado, e nesse trimestre vai começar agora o trimestre da indústria. É isso, né, Álvaro? Indústria 4.0. Indústria 4.0. Então, o Álvaro vai estar aí, já está, mas vai estar depois da palestra aí também. Procurem o Álvaro ou então acessem a siclabs.com.br para saber mais sobre esse trimestre da indústria, que é o que vai começar agora, onde ele culmina com o Hackathon, que é uma atividade para desenvolver novos produtos, novos projetos que podem virar uma empresa, dentro dessa mesma ideia que a gente tem no Iguaçu Valley de fomentar empresas de base tecnológica. Tá bom? O nosso objetivo hoje aqui nós temos a honra de receber o Vicente, da Constel, que vai contar um pouquinho da história da Constel, como que ela surgiu, um pouquinho da história do Vicente, como que a Constel surgiu e quais os avanços tecnológicos que tem dentro da Constel e a visão da Constel para o futuro. A Constel é uma empresa de tecnologia que, na nossa região, representa uma das empresas mais fortes na parte de telecomunicações, mas eu vou deixar o Vicente contar a história aqui. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos e espero que vocês vão pensando em algumas perguntas. Tá? A gente vai fazer em 4 momentos isso aqui e a cada momento eu vou dar uma paradinha e ver se vocês têm perguntas. Por favor, participem, tragam as suas perguntas, é interessante, a gente vai direcionar para o que vocês quiserem ouvir mais. Tá? Vicente, muito obrigado. A gente começa, então, perguntando um pouquinho de quem é o Vicente, qual que é a tua história, como você veio parar em Cascavel, né? Tá, e por que se manteve em Cascavel, etc. Alô, estão me ouvindo? Tá bem? Pessoal, boa noite. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. E é uma honra, né, poder dispor de tempo para compartilhar um pouquinho da história do Vicente e da história da Constel. Na realidade, o Vicente está aqui hoje, né, em função basicamente da Constel. Não sei quantos de vocês já ouviram falar na Constel. A Constel Tecnologia é uma empresa que entrega para o mercado soluções na área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Nós temos 2 data centers aqui em Cascavel já desde o ano 2000. E qual que é o propósito da Constel? A Constel, eu gosto muito de utilizar essa analogia, né, com uma empresa de construção civil. Porque a tecnologia da informação e a parte de telecomunicações, ela é meio complexa para você explicar em detalhes, né? Mas imagine o seguinte, que você tem vontade de construir uma casa e você começa a pesquisar na internet modelos de casa, modelos de projetos. Obviamente que depois que você se definiu por um modelo arquitetônico, por um tipo de projeto, você não vai pegar
listar numa folha de papel o material que você precisa comprar, tijolo, pedra, areia, argamassa, ferro, vai numa empresa de material de construção, compra o material, manda entregar no terreno, troca a roupa, veste um macacão e vai lá construir. Você vai, obviamente, buscar ajuda de um engenheiro, de um arquiteto, fazer um projeto, entender como atender à legislação, quais os requisitos legais, quais os requisitos técnicos, né, de projeto civil, elétrico, de iluminação, arquitetônico, de paisagismo, para você ter uma construção de qualidade. E a Constel ela faz mais ou menos isso em relação à entrega de tecnologia para os clientes dela. Qual que é o nosso negócio? Nosso negócio é resolver problemas de negócio dos nossos clientes usando tecnologia. Então a gente procura entender o negócio do cliente, entender a demanda de negócio que ele tem, de resolução de problema, e usar a tecnologia, ou verificar se a tecnologia tem recurso para ajudar aquele cliente a resolver o problema. Então, os nossos insumos, né, o nosso areia, tijolo, pedra, argamassa, ferro, telha, são o quê? Telecomunicações, fibra ótica, switches, roteadores, servidores, sistemas de backup, sistemas de segurança. Esses são os materiais com os quais a gente trabalha. E a gente constrói as nossas paredes, telhado, piso, usando esses materiais, né? Então, o foco não é vender equipamentos. O foco não é fazer venda de hardware ou venda de software. Eu te vendo um antivírus, ou eu te vendo um sistema operacional, ou eu te vendo um servidor, um switch. Não. O foco é entender o negócio do cliente, entender como a tecnologia pode ajudar aquele cliente a melhorar a produtividade, reduzir custo, melhorar a velocidade de produção, a abrangência da logística de entrega de produto, dos controles administrativos e ajudar ele a resolver esses problemas com tecnologia. Esse que é o nosso trabalho. Obviamente que no frigir dos ovos, né, no final das contas, a gente acaba entregando uma solução tecnológica composta desses componentes todos, né? Servidor, switch, storage, roteador, backup, etc. Né? E o carro-chefe da Constel hoje é armazenagem, hosting, telecomunicações, é o quê? É assim, quando você procura atender uma necessidade de negócio, você tem que voltar para dentro de casa e entender primeiro quais são as tuas competências, né? Então, o que você consegue fazer bem, o que você consegue entregar com qualidade. A Constel, ela já desde 2000 opera 2 data centers, então a gente entrega também essa infraestrutura para o nosso cliente como serviço, né? Então, imagine uma empresa comercial, uma empresa industrial, que hoje não vive sem tecnologia, né? Que tem necessidade da tecnologia para quê? Para administrar os seus negócios, para fazer controle de contas a pagar, contas a receber, faturamento, emissão de nota fiscal, toda a parte de controle de pessoal, folha de pagamento, quer dizer, tudo que envolve uma empresa. Isso aí não é feito mais na mão, não tem como ser feito na mão em papel. Isso é feito usando computadores, softwares, né? E para a maior parte das empresas hoje, se você tiver indisponibilidade dessa infraestrutura tecnológica, a empresa para. Então, nós temos visto aí na nossa cidade, e isso tem acontecido ao redor do mundo, né? Mas tem acontecido aqui muito próximo da gente, que empresas têm sido afetadas pelo ransomware. Aqui em Cascavel, diversas empresas, né? O que é o ransomware? O ransomware é um malware que ele sequestra o equipamento, né? Sequestra o computador. Os dados que estão no computador são criptografados e um hacker que está lá na Sibéria
diz, ó, eu só libero o sistema para você de novo se você depositar tantos Bitcoin lá na conta X na Suíça. Se a empresa ela tiver disponibilidade dessa infraestrutura e tecnologia, ela para. Então, ela não consegue comprar, ela não consegue vender, ela não consegue movimentar, ela não consegue faturar, não consegue fazer nada. Então, desde 2000, a Constel oferta para o nosso mercado regional a entrega dessa infraestrutura tecnológica, que é o quê? É você poder usar servidores, sistemas de comunicação, sistemas operacionais hospedados dentro da Constel, acessando remotamente em vez de estar dentro de casa. Quando você... É uma combinação, então, de telecomunicações para atender as unidades dos clientes com armazenamento e data center de vocês, né? Exatamente. Quer dizer, você tem uma parte do serviço que é telecomunicações, que é conectar o cliente até o data center, e uma parte do serviço que é a entrega da capacidade de processamento e armazenamento da informação. Muito legal, cara. Parabéns, muito legal. Quantos funcionários tem hoje a Constel? A Constel tem hoje 20 funcionários. 20, bacana. E atende não só a cooperativa da onde ela se originou, mas tem clientes em vários segmentos, né? A Constel foi constituída para atender o mercado, né? Apesar de ter sido uma empresa que nasceu na Copacol, ela não foi, obviamente, constituída como empresa para atender a Copacol. Ela atende o mercado, né? A Copacol acaba sendo um cliente como todos os outros, né? Então, eu vou procurar ser o mais didático possível, porque eu acabo não sabendo exatamente qual é o nível de conhecimento técnico de vocês, mas um dos nossos propósitos aqui é falar de inovação, né? Então, quando você pensa em tecnologia associada a esse tipo de demanda das empresas, né, a gente tem que entender o seguinte: existiu uma mudança muito grande no modelo de uso da tecnologia e no modelo de valor da tecnologia para as empresas. Até 15, 20 anos atrás, o que eram os grandes ativos das empresas? Era o conjunto de máquinas, computadores, chão de fábrica, a maquinário de indústria que a empresa tinha, né? O que é o grande ativo das empresas hoje? É conhecimento e informação. Então, hoje, para uma empresa, mesmo que seja uma empresa industrial, a informação ela tem um valor tão grande que ele ultrapassa o valor da indústria em si. Imagina uma indústria qualquer que está lá, que industrializa metal, uma indústria metalúrgica, né? Que compra barras de ferro e transforma aquilo num produto de alto valor agregado. Mas o que interessa para essa indústria? Interessa como ela compra, como ela vende, a carteira de clientes, o posicionamento de mercado, a participação dela no mercado, é informação. Hoje, a informação ela tem tanto valor para a empresa que, se essa empresa ela verificar que o modelo de industrialização dela está ultrapassado e que, se ela contratar um terceiro para fazer aquilo que ela fazia, ela vai contratar, ela vai terceirizar. Por quê? Porque o negócio dela é a informação, é o que ela sabe fazer, e o que ela sabe fazer é único. Por isso que você vê hoje, a nível mundial, grandes marcas, né? As montadoras, né? Mercedes, Ford, Volkswagen, Toyota, as grandes indústrias de confecções e calçados, né? Nike, Adidas, etc., industrializando tudo na China. Porque qual que é o ativo dessas empresas? É a marca e o que eles sabem fazer, como eles sabem projetar, o que eles sabem fazer. Quer dizer, na realidade, quem industrializa é alguém que tem uma margem lá pequenininha para poder fazer aquele processo industrial. Mais do que as máquinas, a inteligência do negócio é que é o que tem valor, né? O conhecimento do que fazer, né? Então, quando você olha para isso, qual é a conclusão que você tira? Que esse alicerce tecnológico que serve para as empresas, ele tem uma importância crucial na vida da empresa.
Porque é esse alicerce tecnológico que dá condição para a empresa manipular e gerenciar as informações. A empresa precisa ter o quê? Basicamente duas coisas. A informação disponível e com qualidade. Não adianta você ter informação coletada, guardada, e você não ter acesso a ela a hora que você precisa tomar uma decisão, ou você não saber que aquela informação tem qualidade. Quer dizer, você tem lá um conjunto de informações, de dados arquivados, guardados no seu sistema de computador, mas você não sabe se aquilo é real, se é falso, se, né? Quer dizer, a informação tem que ter qualidade. E aí, existe também uma mudança de valor em relação ao uso da tecnologia dentro da empresa. Como que você precisa de informação, não faz mais sentido você alocar recurso financeiro da empresa para manter dentro da empresa um ativo tecnológico que não tem conexão nenhuma com o negócio da empresa. Agora, quando você olha para uma empresa de tecnologia como a Constel, a tecnologia é o negócio da Constel. Então, você consegue ter num fornecedor de tecnologia, como a Constel e como tantos outros, né, a entrega desses recursos para a gestão da informação com custos compartilhados. Com isso você tem uma redução de alocação de recurso nesse tipo de infraestrutura e você consegue, em paralelo, aumentar a qualidade e a disponibilidade da informação que você precisa. Você não precisa ter mais o computador dentro de um CPD, dentro da empresa. O teu computador pode estar dentro do data center, pode estar na nuvem, pode estar no serviço da Microsoft, pode estar na Amazon, pode estar no Google. O que interessa para você é ter acesso à informação, com qualidade, né? Então, essa quebra de paradigma é uma coisa que está se acelerando. A gente ainda vê aqui na nossa região e em diversos lugares, né, empresários que ainda não se sintonizaram em relação a essa mudança, né? Eu conheço empresários que ele acha que a informação dele ela está muito mais segura, muito mais disponível numa tabuinha com 2 tijolinhos embaixo, com um servidorzinho dentro do banheiro do escritório dele. E que se um ladrão entrar lá e roubar aquele negócio, a empresa dele, ele fecha as portas e não tem o que fazer. Então, essa quebra de paradigma é uma coisa que está acontecendo, né? E a Constel, ela surgiu justamente de uma necessidade da cooperativa, então, de fazer essa conexão dos dados e agilizar esse processo, né? Como é que foi essa... Qual foi a necessidade que fez com que a Constel nascesse, né? Então, eu vou contar um pouquinho assim da história, bem rapidamente. E onde estava o Vicente nesse momento? Um pouco da história do Vicente, um pouco da história da constituição da Constel. Eu trabalhava numa empresa que chama Cobra Computadores. A Cobra Computadores existe até hoje, é uma empresa estatal. Hoje ela é uma empresa do Banco do Brasil. Na época em que eu fui contratado pela Cobra, a Cobra era uma empresa que pertencia a 4 grupos econômicos, que era o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES e o Bradesco. E a Cobra Computadores ela tinha um foco, ela tinha uma diretriz, ela tinha que desenvolver computadores no Brasil para as necessidades do Brasil. Cobra foi Cobra, né? C-O-B-R-A, é uma abreviatura de computadores brasileiros, né? Foi uma Inclusive, empresa... na época, isso era reserva de informática, né? Então, você não podia importar computador, né? Não podia. O Brasil passou por um período de reserva de mercado, onde era proibida a importação de computadores até um determinado porte. Então, naquele período, que foi de meados da década de 70 até o final da década de 80, meados da década de 90, lá por volta de 92, né? O Brasil só permitia a importação de mainframes, de computadores de grande porte. Então, todos os computadores de pequeno e médio porte tinham que ser fabricados no Brasil. E a Cobra tinha sido
constituída a partir de um projeto da Marinha. A Marinha, ela precisava desenvolver computadores para cálculo balístico e importou tecnologia de uma empresa inglesa para produzir os primeiros computadores. O nome da empresa era Ferranti, apesar de ser um nome italiano, era uma empresa britânica. E, em parceria com a UFRJ, eles desenvolveram os primeiros computadores fabricados no Brasil. Aí essa tecnologia foi transferida para essa empresa nova que foi constituída com o capital do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES e do Bradesco, para construir e comercializar computadores fabricados no Brasil. A Cobra teve muito sucesso durante muitos anos e eu passo a fazer parte lá do time da Cobra a partir de 88. A partir desse momento, eu passo a ter, eu não conhecia o oeste do Paraná. A partir desse momento eu passo a ter uma conexão com o oeste do Paraná. Da onde você é, Vicente? Eu sou natural de Porto Alegre. Morei muitos anos em Curitiba, mas morei também no Rio, morei em Porto Velho, morei em Niterói, morei no interior do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, né? Viajei bastante. Sempre pela Cobra, essas andanças todas aí? Não, isso foi durante a minha infância e juventude, né? Mas eu me estabeleci em Curitiba e comecei a minha vida profissional em Curitiba. Então, como curioso de tecnologia, de eletrônica, eletrotécnica, eu começo a mexer com computadores em volta de 13, 14 anos de idade, construindo o computador. Então, a gente tem o advento dos primeiros processadores, né? O NEZ80 da Zilog, o 8080 da Motorola, primeiro processador de 16 bits, né? Isso por volta de 84, 85, né? O Z80 por volta de 1980, né? E aí eu começo a fazer engenharia elétrica em Curitiba, no Cefet, hoje o TFPR. E aí começo a trabalhar como professor. Eu fui professor do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. E apareceu a oportunidade de uma vaga de analista de sistemas na Cobra. Aí me candidatei a essa vaga, aí passei pelo processo de seleção, fui contratado, e aí começa a minha conexão aqui com o Oeste do Paraná, porque eu passo a atender as cooperativas aqui do Oeste que eram clientes da Cobra. Então, o Copacol, o Cevale, a Sudicop, que hoje é Frimeza, né? Na época era Sudicop, a Cotrefal, que hoje é Lar, né? Eu passo a atender a Coamo, Cocamar, e aí eu passo a ter uma conexão com o mercado regional aqui. Em 1995 eu me desligo da Cobra, monto uma empresa, e aí já com a ideia de trabalhar com redes. A minha atuação dentro da Cobra, ela era voltada para a plataforma Unix. Isso em 95? 95. Tinha acabado de começar a internet no Brasil, né? Exatamente. Inclusive, teve uma... Para vocês que são muito novos, a internet não sempre existiu, viu, pessoal? Tinha uma época que não existia internet. Na época que eu trabalhava na Cobra, a gente, para saber o saldo no banco, a gente tinha que ir até a agência. Aí a gente chegava no caixa, enfrentava a fila e pedia, escuta, eu preciso do meu saldo. Aí o caixa ia numa listagem, que ele recebia todo dia, uma vez por dia, e olhava lá o número da tua conta e via que teu saldo era aquele, e aí ele descontava na calculadora os cheques que tinham sido compensados. Então, o teu saldo ele anotava no papelzinho de entrega, o teu saldo era em papelzinho. Não existia nenhum tipo de telecomunicações. Pouco depois, mais ou menos na época que eu saí da Cobra, 1994, 95, começam a aparecer os serviços discados, né? Você disca para um 0800, aí você ligou para o Banco do Brasil e tal, disque 1 para ver seu saldo, disque 2, eram os primeiros serviços assim. Mas, na Cobra, a minha atividade era ligada a sistemas operacionais. Eu trabalhava com maneira de suporte, principalmente de MAMPs e Unix, trabalhando com Unix da própria Cobra, que era o SOX, e trabalhando com Solaris, que é uma plataforma Unix da Sun Microsystems, que hoje que já há alguns anos foi adquirida pela Oracle, faz parte das marcas da Oracle, né?
E aí eu começo a ter contato com uma tecnologia nova, muito ligada à internet, que é redes de computadores. Nós tínhamos no Brasil, até essa época, um misto de oferta de infraestruturas de rede, que era Novell, existia um fornecedor nacional que era Cetus, que era uma cópia da Novell. E aí você começa a ter as primeiras ofertas de rede Ethernet, com um cabo coaxial ainda, e eu enxerguei naquilo uma oportunidade muito bacana. Por quê? Aconteceram duas coisas, dois momentos nesse período que antecedeu a minha saída da Cobra, que foi 94 e 95, que me fizeram enxergar aquilo como uma oportunidade. Em 1994, eu estava no Rio de Janeiro participando de um curso, a sede da Cobra era no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Eu estava participando de um curso no Rio de Janeiro, em 94, e eu fui convidado para participar de uma palestra ali na ICM, na URCA, ali na Praia Vermelha, não sei quem conhece o Rio de Janeiro, Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Era uma reunião privada de poucas pessoas, onde um grupo de oficiais de alta patente do Exército e da Marinha iam fazer uma palestra sobre internet. O que é a internet, como é que ela funciona, de onde que ela vem, o que vai acontecer o ano que vem, porque já se sabia que ia haver a abertura da internet para uso comercial. E até então era um projeto exclusivo do Exército e de algumas universidades americanas, né? Isso, exatamente. Ele foi um projeto que iniciou como um recurso militar e utilizado basicamente para comunicação entre as universidades para fins de pesquisa. O convite, na realidade, ele apareceu para mim assim por uma casualidade e eu agarrei, né? Fui lá ver o que é esse negócio. Cara, você sai dessa reunião assim, com a cabeça explodindo, volta para casa assim, esse negócio vai mudar o mundo. Vendo como que essa nova tecnologia ia mudar o jeito que as pessoas viviam e faziam o negócio. Você conversa com as pessoas e fala assim, cara, eu vi um negócio novo na internet, Vicente, esse negócio é de joguinho, cara, isso é de vídeo, é da Atari, é de videogame. E foi difícil. Foram poucas pessoas naquele período que conseguiram enxergar a mudança que a internet ia trazer para o mundo. E aí eu apostei naquilo, saí da Cobra, montei uma empresa para trabalhar com redes de computadores, e aí eu passo a atuar, obviamente, onde eu tinha uma relação de confiança. Eu passo a prestar serviço para aquelas empresas que eu atendia quando eu estava na Cobra. E uma dessas empresas era a Copacol. Em 1996, a Copacol, já cliente da empresa que eu tinha constituído, ela me chama para participar de um projeto. O que era esse projeto? Vejam o seguinte, uma cooperativa agrícola ou agroindustrial, como a gente tem aqui na região várias, né? Copavel, Lar, Copacol, Cocamarco, Amo, Cevale, etc. Ela tem, no recebimento de grãos e na venda de insumos, dois dos maiores negócios da cooperativa. Então, cada unidade da cooperativa funciona como uma agência de compra e venda de insumos e grãos e como um banco, porque ela opera o que eles chamam de conta produtor. O produtor entrega o produto da cooperativa e gira com aquele produto dentro da cooperativa enquanto ele está armazenado lá. Ele não vende, ele troca por insumo, ele troca por serviço. Então ela opera mais ou menos como um banco. E você tem uma relação muito complexa, porque o produtor rural, ele é dono da cooperativa, ele é associado da cooperativa, então ele é um dos donos, ele é fornecedor, ele é cliente, ele é funcionário, então é uma relação bem complexa. E o que acontecia nessa época? Qual era a realidade da infraestrutura que a gente vivia, né?
Você tem, no caso especificamente da Copacol, tá? Você tem a sede da Copacol em Cafelândia e unidades espalhadas por uma região, que é a região de atendimento da Copacol. Você tem ali Central Santa Cruz, Iracema, Nova Aurora, Formosa, Jesuítas, Carajá, Palmitópolis, cada uma dessas localidades, né, Universo, cada uma das localidades tem uma unidade, tem uma filial, que faz o quê? Recebe produção agrícola, vende insumos para o agricultor, dá assistência técnica, né, proporciona serviços técnicos de agrônomos ou tecnista, né? E essas unidades, nessa época, elas eram todas desconectadas. O que significa isso? Que ela operava com um computadorzinho local que era utilizado para fazer o processamento diário. Então o produtor entregou o produto lá, o produtor chegou com o caminhão, passou na balança, o balanceiro aferiu o peso do caminhão, ele vai, descarrega, afere, daí faz a continha lá, bom, o que ele entregou de produto foi tantas toneladas, aquilo vai para a conta produtor, aí o produtor vai na loja, ele compra insumos, ele faz a venda de parte do produto, quer dizer, todas essas operações que existiam ali eram registradas naquele computador da unidade e no final do dia era feito um fechamento dessas operações do dia e gravado num disquetinho ou numa fita. E isso um boy ou alguém levava de moto, de carro até a sede da cooperativa. A cooperativa recebia todos esses disquetes, essas fitas, de todas as unidades, baixava num computador central, fazia o processamento disso, né? Então, registrava os movimentos todos de recebimento, de produtos, de entrega, de venda, de compra, etc., consolidava essas informações todas, gravava novamente no disquetinho das fitas e mandava para as unidades. A unidade fazia a abertura dessas informações, atualizava as posições de estoque, de lista de preço, etc., e aí abria a unidade para funcionar no dia. Isso era um protocolo muito avançado na época, né? Que chamava disquete para cá, disquete para lá, né? DV, né? Disquete vai, disquete vem. Isso todo dia mandava disquete, pegava de volta. Todo dia. Então, nessa época, o mercado já exigia alguma coisa mais ágil, porque isso tinha diversos problemas. Você tinha muito erro humano, você tinha um problema de que o produtor que fez a entrega de produto de uma unidade, ele tinha que ir até aquela unidade para ver a posição do estoque dele, se ele não quisesse esperar o dia seguinte. Então, uma série de problemas. A Copacol, nessa época, ela estava passando por um outro processo de inovação tecnológica. Até esse momento, todos os sistemas da cooperativa eram escritos numa linguagem chamada COBOL. E ela estava migrando os sistemas todos para uma estrutura de dados gerenciada por um banco de dados e um sistema de desenvolvimento baseado em outro tipo de tecnologia, né, orientado a objeto e tal, com uma ferramenta que chamava Uniface. E a cooperativa, nesse momento, ela precisava do quê? Ela precisava interligar as unidades, para que você não precisasse mais fazer essa troca de informação usando disquete e fita, para você ter todas as informações de movimentação e de transações da cooperativa inteira registradas de forma online. Então, se o produtor entregava um produto lá numa unidade remota, no mesmo instante, aquele transação de recebimento de produto estava registrado no computador central da cooperativa no banco de dados. Uma cooperativa me chama para participar desse processo como consultor. Eu já prestava serviço de consultoria para a cooperativa. E aí eu peço para a diretoria da cooperativa para avaliar o projeto, né? Então, nessa época eu atendia a cooperativa a partir de Curitiba, eu volto para Curitiba, avalio o projeto e venho para uma outra reunião em Cafelândia e peço para a cooperativa para não participar como consultor, para que a cooperativa me dê a oportunidade de participar como fornecedor, porque o projeto é um projeto muito bacana. E aí o que acontece? Imaginem o seguinte cenário, tá? Você
é diretor de uma empresa que fatura alguns bilhões de reais, que está contratando um projeto que vai ser o coração e as artérias da cooperativa, e que tem como empresas que estão ofertando solução para aquela tua necessidade, empresas de grande porte, multinacionais ou empresas locais, mas de muito grande porte, né? E aí, uma empresinha muito pequenininha pede para participar como fornecedor. Pessoal... Mas foi o que aconteceu, eu pedi para participar como fornecedor, a minha empresa era uma empresa muito pequenininha, nós tínhamos 5, 6 funcionários na época. E quem que estava participando desse projeto? Quem estava participando desse projeto era a Siemens, a Embratel na época, a Telepar, que hoje é a Oi, né? Telepar na época, e uma série de outras empresas. E eu apresento para a cooperativa um pré-projeto. E aí a diretoria me autoriza a participar do projeto. Então, nós vamos receber a sua proposta, vamos avaliar a sua proposta. E o que eu enxerguei naquele projeto? Nós tínhamos uma realidade aqui na região que era o seguinte: apesar de você poder contratar serviços de diversas operadoras, isso nós estamos vivendo 1996, 97. Então você tem Embratel, você tem Telepar, você começa a ter uma oferta maior de telecomunicações, mas você ainda tem uma restrição muito grande. Nós vivíamos uma época onde, para você comprar uma linha telefônica, você ficava 2 anos esperando uma linha telefônica. E aqui na região, a última milha, o que é a última milha? É o acesso que chega na casa do cliente. Então, essa última milha era fornecida exclusivamente pela Telepar. Então, não importava muito se você contratasse um serviço da Embratel, por exemplo. Quem ia fazer a entrega do serviço de telecomunicações da Embratel, do prédio da Embratel até a tua casa ou até o teu escritório, era a Telepar, hoje é a Oi. E é uma velocidade bem limitada também. É uma velocidade bem limitada. Então, na época, o padrão da velocidade para a comunicação de dados, com essa limitação de infraestrutura, era 4.800, 9.600 bps. Então, 9.600 bps é 9.6K. Quer dizer, você imagina você fazer um tráfego de dados de 9.6K, é um negócio, né, extremamente lento. E eu já havia trabalhado em Curitiba, em outros projetos, utilizando rádio digital. Rádio digital com frequência não licenciada na época, né, 2.4 GHz, que disponibilizava velocidades, né, throughputs de 256K até 1 megabit. Então, a minha proposta para a cooperativa foi o quê? Interligar as unidades todas da cooperativa com a sede, utilizando rádio digital, de forma que a gente conseguisse ter uma velocidade de comunicação de dados suficiente para ter todo o atendimento dessa necessidade de comunicação online e que sobrasse capacidade de comunicação para você ter convergência de voz. Então você ia encapsular a voz nos pacotes de dados e ia fazer com que a cooperativa inteira, sede e unidades, conseguisse se comunicar via telefone como se fizesse parte de um único PABX na época, fazendo ligação de ramal para ramal sem utilizar serviço de operadora. Isso era um componente muito vantajoso do projeto que eu estava apresentando. Por quê? Porque o uso de telefonia interurbana naquela época era muito caro. Como a cooperativa tinha unidades em diversos DDDs, então você tem DDD 44, 46, 45, você tem um custo muito alto de ligação telefônica. E era muito mais fragmentado, né? Fragmentado. Se eu não me engano, dentro do Paraná você tinha 5 zonas diferentes, né? Além disso, você tinha vamos chamar assim, uma tarifa, né?
para ligações das 6 da manhã às 8 da manhã, aí uma tarifa das 8 às 9, uma tarifa das 9 ao meio-dia, uma tarifa do meio-dia a 1h30. Então, você tinha que escolher o horário para ligar para ficar a ligação barata. Então, a ligação barata era da meia-noite às 6 da manhã. Aí das 6 às 8 era um preço, das 8 às 9 era outro, das 9 ao meio-dia era outro, daí do meio-dia a 1h30 baixava um pouquinho. E, de qualquer forma, aquilo custava muito caro. E aí eu apresentei o meu projeto, fiz a defesa do projeto na cooperativa durante 3 apresentações e continuei a minha vida, né? E continuei trabalhando. E basicamente, então, a solução que você estava propondo para a cooperativa era, ao invés de usar a rede da operadora, que elas fornecia lá os seus links de baixa velocidade, você fornecia equipamentos e os links via rádio para conectar tudo isso, para poder transportar o dado, para resolver o problema, e ainda de quebra colocava junto nessa rede a telefonia. Era basicamente isso. Telefonia, exatamente. E não era uma coisa que estava amplamente disponível naquela época? Existia isso já no Paraná? Então, isso não era uma coisa trivial. Esse tipo de infraestrutura era uma coisa muito inovadora, era uma tecnologia muito nova. Esse projeto que foi implementado depois, o projeto foi escolhido para ser implementado, ele foi o primeiro projeto desse tipo na América Latina. Então foi um projeto muito inovador para a época. Mas como é que aconteceu isso? Aí eu continuei trabalhando e eu estava em Londrina prestando serviço para uma outra empresa. E aí um dos diretores da Copacol me liga e ó, Vicente, nós precisamos que você venha para cá. E como eu prestava serviço para a cooperativa na época, eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Estão precisando? É urgente? Parou alguma coisa? Não, nós precisamos que você venha assinar o contrato. Então foi muito gratificante, né? E aí eu venho para a Cafelândia para a gente estruturar o contrato e para assinar o contrato. E como é que essa infraestrutura foi entregue, né? Nós tínhamos, na época, algumas unidades principais da cooperativa, que eram Formosa, Jesuítas e Nova Aurora. E tinham unidades satélites. Então a gente monta um anel entre Cafelândia, Nova Aurora e Central Santa Cruz, um outro anel entre Cafelândia, Jesuítas e Formosa, que cascateavam a comunicação para as unidades menores. Então, com essa infraestrutura de comunicação montada, a gente constrói uma rede frame relay. O frame relay era um protocolo de roteamento que era utilizado na época, inclusive pelas operadoras, mas a gente constrói uma infraestrutura de comunicação baseada nesse protocolo frame relay para atender a comunicação de voz e dados de toda essa infraestrutura. E aí, em cada unidade da cooperativa, a gente instala um roteador, que era um gateway da linha 3000 da Cisco, que ele tinha essa inovação. Ele tinha, em vez de só ter portas de dados, ele tinha portas de voz também. Então, você conecta no roteador as linhas telefônicas, linhas analógicas ou linhas digitais, baseadas no padrão E1, que é o padrão utilizado até hoje para centrais telefônicas digitais, né? É como a operadora entrega uma linha digital. E aí, o que esse cara faz? Ele se comunica com o PABX, então você não mexe na rede de telefonia, os ramais continuam funcionando ligados ao PABX, mas a conectividade da operadora de telefonia, no caso a Telepar na época, né, hoje é a Oi, ela não chega mais no PABX. Ela vem para o gateway entronca com o PABX e se conecta na rede. E a rede se conecta via esse sistema de rádio digital com as outras unidades e com a sede. Então você faz, o que você disponibiliza de recurso? Você disponibiliza que o computador de todas as unidades está interligado no computador central na sede. E o telefone, o ramal de qualquer unidade, ele disca para qualquer ramal de qualquer outra unidade ou da sede. Sem pagar nada para a operadora, né? Sem pagar nada para a operadora. Quer dizer, você é autossuficiente em termos de comunicação de dados e comunicação de voz. Isso trouxe para esse projeto um retorno do investimento muito rápido, em função exatamente do fato de que o serviço de telefonia era muito caro na época. E o Vicente
passou a ser jurado de morte, obviamente, pelas empresas que forneciam o serviço de telefonia, né? Que perderam um monte de faturamento. E isso você implantou nessa cooperativa e ficou E aí só lá? nós implantamos na Frimeza, depois implantamos na Globo Aves. A Globo Aves usa essa infraestrutura até hoje, a gente inclusive tem contrato com a Globo Aves também. E aí foi crescendo, né? Foi para diversas outras empresas. Nós implantamos agora mais recentemente, já faz algum tempo, mas é um projeto muito bacana na UniOeste. Então a UniOeste usa já uma versão muito atualizada dessa infraestrutura. A UniOeste usa uma infraestrutura de telefonia IP e colaboração que foi fornecida pela Constel, que interliga todos os campi da UniOeste, né? Marechal, Guaíra, Francisco Beltrão, Cascavel, Foz, agora, né, nessa versão mais nova, com voz, vídeo e dados. Então, você tem uma convergência total, não existe mais a figura, porque nesse projeto, lá em 96, 97, você tem uma comunicação de dados que lá na ponta conecta no PBX. Então, o usuário do sistema de voz, do serviço de voz, ele tira um telefone do gancho que está ligado num PBX, e o PBX conectado num gateway que faz a interligação do serviço de voz com a rede IP. Hoje em dia não existe mais a figura do PBX. Você tem um serviço de comunicação de voz que é um serviço da rede, assim como o acesso à internet, como o e-mail. Então você não tem mais a figura da caixa do PBX, você não tem mais a figura de uma rede proprietária que leva o cabinho telefônico do PBX até um ramal telefônico. Isso acabou, isso não existe mais. Como é que o usuário faz uso do serviço de voz hoje? Ele tem o ramal dele num equipamento dele. Então esse equipamento pode ser um smartphone, pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um computador de mesa. O ramal dele não é mais o ramal da mesa dele. Essa é que é a diferença. Como o serviço de voz, ele se transformou num serviço da rede IP, então se alguém liga lá no ramal 3047 do Pedro, o ramal 3047 está com ele. Se ele não está na mesa dele, ele vai atender no smartphone, porque esse número de ramal está associado a um serviço IP. Então você não tem mais a figura do ramal da mesa e se tem que trocar a mesa de lugar, então tem que trocar o fiozinho de lugar. Isso não existe mais. Até porque a comunicação principal hoje da rede IP não é mais via cabo, né? É via rede sem fio. Então, esse é um outro paradigma que está se quebrando, que a rede sem fio é lenta, a rede sem fio tem problema de segurança, a rede sem fio não te entrega a mesma velocidade. Acabou isso. A rede IP ela é mais rápida, ela é mais segura, ela é mais disponível que a rede cabeada, ela é mais prática no sentido de que você consegue fazer uma mudança de layout de infraestrutura sem se preocupar com mudar cabo, e ela te entrega uma série de outros serviços juntos, né? Então não é mais só a comunicação de dados de um cabinho que está conectado no computador, porque a rede IP hoje ela é utilizada para localização de equipamentos, ela é utilizada para localização de pessoas, ela é utilizada para vigilância, ela é utilizada para controles industriais. Então, a rede sem fio ela se tornou um ativo multiuso, que está fazendo com que as empresas deixem de usar a rede cabeada. Mas voltando então à questão do projeto, né? O projeto foi implementado, ele estava em uso pela cooperativa, e aí vocês imaginam o seguinte, a cooperativa ela passa a fazer uso de uma infraestrutura que tem que estar disponível. Porque a cooperativa ela tem indústria, ela recebe produção agrícola na época de safra 24 horas por dia, então aquela infraestrutura não podia parar mais. Aí não tinha mais o disquetinho, mandava pela rede. Não tinha mais o disquetinho, era tudo pela rede, só que a rede não podia parar mais. E a minha empresa, na época, passou a prestar serviço de manutenção e suporte para essa infraestrutura, mas a partir de Curitiba, né? Porque a empresa era em Curitiba. Nessa época, a cooperativa, então, ela me chama e fala assim, Vicente, a gente não tem mais como
manter esse contrato com você lá em Curitiba, porque esse troço para, a gente não pode esperar você ou tua equipe técnica vir de Curitiba até aqui, demorar 7, 8 horas, a cooperativa parar 7, 8 horas, a gente precisa desse negócio aqui dentro. E aí, eu levo para a cooperativa uma proposta que é a seguinte. Imagine o seguinte, toda essa infraestrutura de tecnologia, tanto do projeto de telecomunicações, de interligação das unidades, quanto o projeto de infraestrutura computacional da cooperativa, e a gente está falando do que? Servidores, sistema de armazenamento, backup, tinha sido fornecido pela minha empresa. E a gente tem uma quantidade de conhecimento ali muito grande. Muito conhecimento e conhecimento especializado. Então você tem conhecimento de gestão de banco de dados, conhecimento de gestão de sistema operacional, na época os Solaris, né, um sistema Unix da Sun Microsystems. Você tem o conhecimento dos sistemas de telecomunicações, da parte de redes. Cada um desses conhecimentos exige um especialista, e esse especialista ele só vai se manter atualizado se ele tiver contato com o fabricante. A partir do momento que você quebra esse vínculo com o fabricante, você passa a ser refém de alguém que tem o vínculo com o fabricante. Então, trazer isso para dentro da cooperativa ia fazer com que a cooperativa ela deixasse de ser dona desse conhecimento. Porque apesar da gente estar prestando serviço, a gente estava junto, né? E a minha proposta para a cooperativa foi que, como o foco de negócio da cooperativa é agronegócio, não fazia sentido a gente criar dentro da cooperativa um núcleo de tecnologia, um núcleo de informática para gerir essa infraestrutura, porque em 2 anos ele ia estar obsoleto. Então, a ideia era o quê? A ideia era criar uma empresa com foco em tecnologia, com foco em entregar isso para o mercado, onde a cooperativa seria mais um cliente. Nessa época... Ô Vicente, e é correto dizer que a cooperativa se viu obrigada a criar a Constel para poder atender a sua própria demanda, que não era atendida por quem prestava esse serviço na época? Não. Não pelo seguinte, tá? O que acontece? A gente está falando de uma quantidade de dinheiro, vamos falar de valor econômico, né? Que para a cooperativa não faz muito, não tem muito significado, né? Então, se a gente trouxer para valores de hoje, nós vamos estar falando aí talvez de 7 a 10 milhões de reais para um faturamento de 4 bilhões. Então, é pouca coisa. A cooperativa, se ela quisesse, ela podia comprar isso de São Paulo, dos Estados Unidos, de quem ela quisesse. Mas o fato de você poder ter um fornecedor próximo que te apoia na inovação, na velocidade do atendimento, é que é a diferença. Então, o ganho ele foi muito mais no sentido de você poder ter um parceiro de tecnologia que apoia o teu negócio com proficiência, né, do que um mero negócio, em função de que você não tinha fornecedores locais, né? Era muito mais no sentido de apoiar a inovação e a velocidade de crescimento que a cooperativa queria imprimir. E isso era estratégico. Muito mais do que o dinheiro. Eu percebi que isso seria um diferencial, né? Ela não foi atrás desse mercado. Então, esse foi o pulo do gato. Na época, o seu Walter Pitol já era o presidente da cooperativa, mas o meu principal interlocutor na cooperativa era o James Fernando, que era o gerente da divisão administrativo-financeira, que hoje é o vice-presidente da cooperativa. E eles foram muito inovadores. Eles conseguiram absorver a minha sugestão e enxergar uma quantidade grande de desdobramentos que faziam sentido para a cooperativa. E aí eles levam essa proposta, porque ele não pode simplesmente numa canetada criar uma empresa, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? A cooperativa tem 4.000 e poucos sócios, né? E eles levam essa proposta, então, para a Assembleia Geral Extraordinária, onde a proposta é votada e é aprovada, e aí a Constel,
Na época ela se chamava Consolata Telemática, né? Constel, vem de Consolata Telemática. Consolata por quê? Porque a Nossa Senhora Consolata é padroeira da Copacol e a Copacol é a Cooperativa Agroindustrial Consolata, né? Então, telemática por quê? Porque era um nome que na época reunia informática com telecomunicações. Então, Consolata Telemática. Consolata Telemática, com o tempo, se tornou uma coisa obsoleta, que remetia a uma coisa antiga, né? Então, que se mudou o nome para Constel Tecnologia. Mas, essa visão de inovação, a visão de que isso fazia sentido para a cooperativa como apoio à velocidade de inovação e de crescimento que se queria imprimir, que a diretoria, que essa sociedade de pessoas queria imprimir para o negócio, é muito maior do que simplesmente a oportunidade de criar um negócio que podia trazer algum resultado financeiro. Não é esse o foco, foi realmente em ter um parceiro de tecnologia que pudesse apoiar o crescimento da cooperativa. O objetivo não era atacar esse mercado de telecomunicações de dezenas de milhões, mas sim tornar o negócio de alguns bilhões mais ágil, né? Exatamente. Aplicando tecnologia nesse negócio. Né? Uma visão muito estratégica da diretoria na época, né? E hoje a Constel continua tendo esse papel, sendo um braço de inovação em telecomunicações da cooperativa? Exatamente o mesmo papel. Então, hoje, obviamente, a gente tem uma carteira de clientes muito maior, né? A Copacol continua sendo um cliente extremamente importante, mas nós temos já uma carteira grande de clientes e a gente atua no mercado além da oferta dessa infraestrutura de comunicação, a infraestrutura fornecendo esses projetos de telecomunicação e segurança, também com oferta de serviço data center. Então, o serviço data center ele surge na Constel no ano 2000, quando a gente constrói o primeiro data center em Cascavel, com foco no fornecimento dessa infraestrutura computacional e de telecomunicações como serviço. Em vez de você vender o equipamento para a empresa cliente, você entrega toda essa tecnologia como serviço e fatura como serviço. Então, nós construímos o primeiro data center ali no edifício de Escolândia, no centro da cidade, que foi a primeira sede da Constel aqui em Cascavel. Nós ocupávamos o 14º andar e o data center ocupava o 15º andar. Depois, mais tarde, com uma demanda de espaço maior, o data center mudou para o 17º andar do Discolândia. E era uma Babilônia, porque o Discolândia era um prédio comercial. Então, você instalar um grupo gerador no terraço do prédio era uma obra de engenharia, porque você tinha que desmontar o grupo gerador, desmontar o motor, levar peça por peça lá para cima, remontar aquilo aqui embaixo da torre da Tarobá, construir uma estrutura lá para suportar o grupo motor gerador com abafadores de ruído, com amortecedores, né? E o data center principal funcionou ali até 2004. Em 2004, a Constel aluga um espaço no prédio da Embratel, que fica ali na esquina da Rio de Janeiro com a Duque de Caxias, e muda o data center principal para o prédio da Embratel, mas continua com um data center ali no Discolândia. Então, a gente constrói uma rede de fibra ótica para poder oferecer serviços de alta disponibilidade, né? Nessa época, você já passa a ter uma demanda desse tipo de serviço, por quê? Por causa do 11 de setembro, né? Então, empresas maiores já começam a se preocupar. Dessa redundância, né? De você, se um data center seu pegar fogo, você tem outro. Você tem o outro, você tem um instantaneamente. Espelho, você tem a cópia dos dados, você tem a cópia dos programas, você tem uma infraestrutura de backup. Em 2000, daí nós operamos de 2004 a 2014 com esse data center principal dentro do prédio da Embratel. Em 2014, a Embratel nos pede o prédio. Então, a Embratel tinha um plano de levar para aquele prédio as empresas do grupo, que era a Claro, a NET, a própria Embratel, concentrar tudo naquele prédio. E aí,
o data center já tem um porte razoável, né? Se torna uma mudança muito complexa e a gente passa a olhar a mudança do data center para um outro local alugado como um risco. Então a Constel resolve construir um data center próprio e também um outro data center secundário próprio. Então, onde nós tínhamos 2 data centers, um no Discolândia e um na Embratel, alugados, a gente muda para 2 locais novos e 2 locais próprios. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente o que é essa infraestrutura. Vocês viram um pouquinho ali no vídeo. Esse é o data center principal. Fica ali na esquina da Rua Pará com a Piquiri. Aquele prédio grande ali atrás é o supermercado Almayer, né? Que é na Avenida Rio Branco. E esse aqui é o edifício UNIC, que fica na Rua Minas Gerais, do lado do Hospital de Olhos. Esses 2 data centers são interligados por uma estrutura de fibra ótica em anel. Então a gente tem... Opa, muito obrigado. A gente tem um cabo de fibra ótica saindo do edifício UNIC, indo pela Brasil por baixo até o prédio lá da Rua Pará, e um outro cabo de fibra ótica saindo da Rua Pará por trás, pelo Almayer. Então, você tem a conexão dos 2 prédios por um anel de fibra ótica, com o objetivo de entregar redundância e alta disponibilidade. Se você tiver um acidente, um caminhão, um carro batendo um poste e rompeu uma fibra, você continua tendo a outra. Ainda tem uma comunicação via rádio de alta capacidade, entre os 2 prédios, entre o UNIC e o edifício, o data center da Rua Pará. O que a Constel entrega como serviço hoje, né? Além de data center e de serviço de telecomunicações? Infraestrutura. A Constel é uma empresa com foco em infraestrutura. Então, nós não entregamos nenhum outro tipo de produto ou serviço. Nós não desenvolvemos software, nós não trabalhamos com revenda de programa de computador. Nosso negócio é infraestrutura de telecomunicações, infraestrutura de segurança, sistemas de armazenamento, sistemas de processamento de dados, né, servidores, etc. E a parte de rede de telecomunicações. Como que a Constel entrega isso? A Constel vende os projetos, então a gente vai até o cliente, entende a necessidade de negócio dele, monta o projeto, formata uma proposta de venda, instalação, configuração, implementação daquele projeto, entrega para o cliente e vende a dele. A Constel faz exatamente o mesmo processo, mas em vez de vender, a Constel entrega como serviço na casa do cliente. Então o cliente não quer comprar, ele quer ter dentro da casa dele, mas como serviço. Então a Constel entrega essa infraestrutura como serviço. Ela compra, imobiliza, esse ativo é da Constel, mas ela entrega, instala, configura, implementa e disponibiliza para o cliente dentro da empresa dele e cobra como serviço mensalmente. Ou a gente entrega exatamente o mesmo projeto dentro do data center e o cliente, em vez de ter isso dentro da casa dele, ele só usa. A infraestrutura toda está dentro do data center. E a gente agregou... Que é um conceito bem moderno, né, Vicente, de resolver o problema, né? Não interessa como. Então, os equipamentos são meus, o problema é todo meu e eu te entrego a solução pronta e se precisar trocar equipamento eu que troco, né? Trocar o equipamento, alugo a solução, né? Se você precisar de uma atualização tecnológica, se você precisar ampliar a capacidade ou diminuir a capacidade, quer dizer, você vai estar utilizando uma solução e não Você não compra a furadeira, você compra o furo, né? Eu compro o furo, exatamente. E há 1 ano e meio, mais ou menos, nós agregamos serviço de nuvem. Então, o que é o serviço de nuvem? É exatamente isso, capacidade computacional de armazenamento, mas oferecido por quem? Pela Microsoft, com o serviço do Azure, pela Amazon, pelo Google e pela IBM, né?
E esse serviço de nuvem, ele tem um diferencial que é o quê? Você consegue entregar elasticidade. O que é elasticidade? Quando o cliente contrata da Constel uma infraestrutura dentro da Constel, que ele contratou lá servidor, sistema de armazenamento, backup, etc., aquilo tem um limite. Eu, né, como fornecedor, eu não consigo atender o cliente no momento que ele quiser. Então, Vicente, é o seguinte, ó, eu tenho 4 máquinas contratadas de você aí, com 126 GB de memória, 8 processadores. Só que eu preciso para amanhã 48 processadores e 4 TB de memória. Aloca aí para mim? Não tem como fazer isso. Você não liga para um fornecedor em São Paulo, para IBM, para HP, quem seja, e diz assim, cara, eu quero que você me entregue amanhã 20 servidores, 4 TB de memória, 128 processadores. Isso não existe. Mas na nuvem pública você faz isso. Na nuvem pública você aumenta a capacidade a hora que você quer, porque ela tem estruturas muito grandes. Então, qual que é o foco desse serviço? O foco desse serviço é atender exatamente esse tipo de necessidade de crescimento e diminuição de infraestrutura muito rápida. Por exemplo, uma empresa comercial de varejo montou uma promoção de Dia das Mães e precisa ter certeza absoluta que ela vai conseguir atender as vendas pela internet para essa promoção de Dia das Mães. Então você monta uma estrutura na nuvem que é elástica. Essa estrutura na nuvem ela cresce conforme a demanda. Então, conforme os clientes forem se conectando para fazer compra, o próprio sistema automaticamente vai aumentando o número de processador, capacidade de memória, quantidade de disco. Conforme os clientes forem se desconectando, isso vai diminuindo. Então, essa capacidade de elasticidade você só encontra na nuvem pública. E a Constel consegue oferecer isso há 1 ano e meio já. Então, se você tem uma infraestrutura que está hospedada no data center e você precisa que um serviço teu faça uso desse tipo de infraestrutura, você consegue facilmente migrar esse serviço para a nuvem. Você diz, Vicente, eu preciso que migre o serviço tal, tal e tal para a nuvem por 60 dias. Migra o serviço, terminou o que precisava fazer, volta para o data center. Por quê? Porque a nuvem pública ainda é mais cara que o data center. Alguns dos clientes da Constel, então, além da Copacol e da Unitar, a gente tem o Grupo Irriede, a Datacopper, a Transdesk, o Grupo Pluma, o Lemar, Globo Aves, Cacique, Munha Tradição, Primato, Coagru, Dalogro. Esses são alguns dos clientes, né? São clientes de contrato, então são clientes que têm serviços dentro do data center. Alguns clientes novos, Pinduca, a MIC, a MaxFlex. A MaxFlex é um projeto bacana, é um projeto de SAP. E clientes de projetos pontuais, que são clientes que não têm contratos dentro do data center, mas são clientes para quem a gente fornece projetos, né, de infraestrutura. O Camaro no S, Vale, PTI, Frimeza, Alar, Sistema Ocepar, Sercontel, a Santa Maria Papel e Celulose e os nossos parceiros de tecnologia, que são os nossos tijolinho, areia, pedra, argamassa, ferro, né? Que são os componentes que a gente usa para montar soluções de tecnologia para os problemas de negócio do cliente. Muito legal, Vicente. Parabéns. Tá, uma história muito bacana aí. Pessoal, alguma dúvida até agora aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pelo que eu entendi, a Copacol ela fundou como principal sócio. A Copacol a Constel é uma subsidiária 100% controlada. Da Copacol, continua sendo. Continua sendo. Ah, essa era a minha dúvida. Pessoal, aproveitem e alguém quer fazer mais alguma pergunta? É que vai para a câmera lá. Oi? Ah, tá ok. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Tive anotando algumas situações aqui. E assim, Vicente, o que a gente, né, do setor de tecnologia,
em hardware, em projeto, em infraestrutura, em software e demais, a gente enxerga muito a nossa região, né? Uma certa dificuldade de virar aquela chavinha do cloud, né? Então, né, de ir para as nuvens, de ir para um servidor terceirizado, de ir para uma prestação de serviço desse formato que é genial. Eu sinto assim que a região está engatilhada, né, para migrar para essa plataforma, para esse modelo de negócio, talvez. E o que você enxerga assim? 1 ano? 6 meses? 2 anos? Nesse segmento que a gente está aí de tecnologia, desde 95 você estava montando estruturas e desde 2000 está com o data center, correto? A gente passou-se aí 18 anos e ainda a gente tem uma barreira, uma restrição muito grande por conta dos empresários e demais situações. O que é isso? O que você enxerga no mercado disso? O que você vê nessa situação? Inovar? Esperar o negócio acontecer? Esperar a dor de barriga começar para você dar um remédio para o cara? Né, para o empresário, desculpa. Veja, eu já fui muito mais entusiasmado com a mudança, né? E a experiência ela faz com que a gente passe a enxergar melhor a mudança. E a mudança, na realidade, ela não depende da tecnologia. A adoção do recurso tecnológico para a solução do negócio depende exclusivamente de fazer sentido para o negócio. Não interessa muito se a tecnologia é boa, se o produto é bom, se o processador é melhor, ou se a comunicação é mais rápida. Interessa se o empresário enxerga aquilo como um aditivo de valor para o negócio dele. Então, vai tornar o negócio dele melhor. E aí existe um componente que é exatamente esse, da vontade de querer mudar. E isso é um componente humano. Então, você tem lideranças empresariais mais jovens que elas vão conhecer outras empresas, estão envolvidas com negócios da mesma vertical no Brasil inteiro, conversam com seus pares em outros lugares e são muito mais motivadas a adotar essas tecnologias, e outras lideranças que talvez mais jovens ou mais velhas, mas uma cabeça muito mais conservadora, no sentido de olhar assim, cara, meu negócio está funcionando tão bem, eu sempre fiz desse jeito. Então não existe, assim, minha visão, tá? Não existe uma receita para isso. Por isso que eu digo, você tem que conhecer o negócio do cliente e o cliente tem que entender que o remédio que você está prescrevendo serve para ele. Esse que é o negócio. Quer dizer, não faz sentido você prescrever um remédio para uma dor que o cara não tem. Falou, não tenho dor, não preciso, né? Então, assim, vai acontecer? Só vai. que você consegue fazer não quer dizer que alguém vai comprar, né? Tem que fazer sentido, né? Mas existe um fator impulsionador, tá? Que é o mercado. Quando você passa a depender de ativos tecnológicos para poder manter o negócio funcionando, então você imaginar hoje que nenhuma empresa funciona sem internet, porque simplesmente você precisa registrar a nota fiscal na Receita Estadual para emitir uma nota fiscal eletrônica, você começa a ver que existe uma demanda. Quer dizer, nenhuma empresa comercial mercantil funciona sem acesso à internet. Bom, se ela não funciona sem acesso à internet, ela precisa ter redundância de internet. Se ela precisa ter redundância de internet, então não é mais contratar uma internet ADSL caseira para o cara rodar, porque se aquele negócio, porque não tem SLA nenhum, né? Você não tem nenhuma garantia de serviço, então ele tem que contratar um serviço corporativo. Se ele contrata um serviço corporativo, ele precisa ter uma infraestrutura local de roteador, de gateway, que proporcione a ele
a manutenção desse serviço no ar. Se um circuito para, se um serviço de acesso à internet de um fornecedor para, você continua trafegando pelo outro. Mas para isso você precisa ter suporte. Então, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que quem tem uma visão mais acelerada, uma visão mais inovadora, começa a enxergar valor nisso. Falou, cara, isso aqui é importante para o meu negócio. E consegue transformar essa possibilidade de inovação num recurso que faz sentido para o negócio dele, aumentando produtividade, aumentando a produção. Quer dizer, você produz mais no mesmo número de horas, ou você consegue aumentar o número de horas e produzir mais, se é uma empresa industrial, ou se é uma empresa mercantil distribuidora. Você vai fazer o quê? Você vai conseguir distribuir melhor a atividade, quer dizer, você compra produtos importados no fuso horário lá do cara da Europa ou da Ásia e tem gente trabalhando. Então, você vai usar aquele ativo tecnológico, aquele recurso tecnológico para melhorar a tua empresa, no sentido de tornar ela mais ágil, mais produtiva, com menor custo. E aí o que acontece? O mercado começa a se ajustar. Se você tem um concorrente, tá, que consegue entregar o produto dele, colocar o produto dele no mercado a um preço mais baixo, está ganhando participação de mercado e consegue ter um custo menor, porque não adianta, hoje, principalmente em função do advento da internet, não é mais o empresário que define o preço do que ele vai vender. Você não coloca um sapato no mercado para vender mais caro do que o teu concorrente. Você não vai conseguir vender, vai ficar encalhado, né? Então, o fabricante de calçado, ele vai ter que procurar otimizar e melhorar a estrutura dele, ser mais produtivo, ter menor custo, para poder ter maior margem. E é esse movimento que vai obrigar as empresas a adotarem tecnologia, porque senão elas vão morrer. Né? Mas isso é uma coisa de caso a caso, né? Assim, não existe uma receita, na minha opinião, não existe uma receita, né? E hoje, na própria Constel, assim, você identificou o porquê do crescimento, lógico que cresceu. E na Constel hoje, o que você identificou a questão do crescimento? Onde foi que você enxergou a necessidade de aumentar a capacidade, né, porte e potência e etc, outros atributos aí para o teu data center? O que você enxergou assim? Poxa, eu preciso de mais clientes, ou foi uma demanda de clientes que vieram e eu necessito aumentar isso, criar redundâncias, óbvio, né? Demanda de mercado, claro. Em relação à redundância, ok, né? Estrutura. Mas quando você vê assim, poxa, meu data center está pequeno, aonde é que você vira a chave e fala, eu tinha uma capacidade de X terabytes lá, agora eu preciso de 2X? O crescimento para a Constel, ele acontece de forma muito orgânica, né? O que é o crescimento orgânico? Você tem um processo de comercialização que está prospectando novos clientes no mercado, novos projetos, que vão gerar demanda de infraestrutura e que vai ter um crescimento orgânico. A Constel ela não cresce comprando por aquisições de outras empresas, né? O crescimento é muito orgânico, é muito constante e lento, né? E é basicamente isso que acontece, quer dizer, a aquisição de novos clientes, esses clientes eles começam pequenos e vão aumentando a demanda de infraestrutura que eles têm, a infraestrutura tanto dentro do data center quanto dentro da casa deles, e a oferta de novas soluções, né? Então, quando você pensa, por exemplo, naquela primeira estrutura de convergência de voz e dados que foi implementada na Copacol, em que você tinha a figura do PABX conectado com um gateway e tal,
Esse negócio desapareceu, quer dizer, não existe mais figura do PBX. O que você tem hoje? Você tem, primeiro, necessidade de tomar decisão e fazer reuniões em qualquer lugar. Imagina a seguinte situação, tá? Você é gerente de uma determinada unidade, né, de negócio, e para tomar decisão você precisa reunir 2 técnicos e um diretor ou 2 diretores da empresa. Aí você liga para a secretária da diretoria e diz, eu preciso de um horário com o diretor fulano e o diretor Beltrano essa semana. A secretária vai dizer, tem hora na quarta-feira às 9 horas da manhã. Aí você liga para os técnicos e diz, nós precisamos apresentar para a diretoria aquele projeto na quarta-feira às 9 horas da manhã, na sala XYZ. Tá? Aí se reúne todo mundo na sala XYZ para fazer isso. Esse negócio não existe mais. A diretoria da empresa, ela quer agilidade, ela quer ver o negócio acontecendo. Ela não quer mais perder tempo com um processo moroso. Como é que funciona? Então, assim, diretor fulano, você tem 15 minutos? Tenho. Espera um pouquinho, vou botar o diretor Beltrano. Diretor Beltrano, você tem 15 minutos? Tenho. Tá. João, Zezinho, vamos apresentar o projeto agora para a diretoria, tem que ir em conferência. Ô, diretor, só um momentinho, eu vou compartilhar com vocês a aplicação. Aí o diretor, um está no aeroporto de São Paulo, no tablet, o outro está no escritório dele, no notebook, está todo mundo vendo o mesmo PowerPoint, a mesma planilha, o técnico está apresentando, não tem necessidade de você estar na mesa ou estar dentro da empresa, em 15 minutos você apresentou, todo mundo tem acesso aos mesmos dados, à mesma planilha, pode interagir com a planilha. Falou, era isso, está aprovado? Está aprovado, pode seguir. Acabou a reunião. Esse tipo de recurso hoje é muito comum. Então, como é que você enxerga a velocidade de tomada de decisão e de uso da tecnologia para imprimir aumento de produtividade, redução de custos, uma empresa que tem esse tipo de recurso, para uma empresa que diz, fulano, a diretoria só vai poder te atender às 9 horas da manhã na sala beta. Aí você espera 3 dias, 4 dias para falar com a diretoria. Entendeu? Essas mudanças de tecnologia que fazem com que a gente tenha essa necessidade de se manter atualizado, para continuar fazendo sentido como fornecedor de tecnologia para atender uma solução do negócio. Mas se eu estivesse oferecendo hoje aquela mesma infraestrutura que eu ofereci no passado, cara, eu estava obsoleto, não fazia mais sentido para ninguém, né? E talvez até para alguém fizesse sentido, mas para a maioria não ia fazer. Da mesma forma, se aquele time da época estivesse dentro da cooperativa e não estivesse olhando o mercado, talvez não conhecesse todos esses fornecedores, né? Não. Por isso a visão estratégica disso tem que ser um business separado, né? Exatamente. Legal. Pessoal, temos tempo para mais uma última pergunta. Boa noite, pessoal. Vicente, Oi. eu vi que a maioria dos seus clientes ali, né, da Constel, são de empresas do agronegócio, né, nesse sentido ali, né? E agora, aos poucos, está entrando empresas de tecnologia, né? E qual que é hoje, né, na nossa região, está surgindo bastante empresas de software, aqui em Cascavel, em Toledo, assim, né? Tem bastante empresas novas. E qual que é a proposta para essas empresas de tecnologia, né, que a Constel tem a oferecer? Ou seja, da mesma forma que a Constel foi parceira de inovação e tecnologia para a Copagol, qual que é o diferencial, né? Que tipo de benefício, qual o valor, né, pode ser entregue para melhorar o serviço dessas empresas de tecnologia e para que elas migrem de servidores próprios, da Amazon, da Google ou de outros serviços, né, de cloud para o serviço da Constel daí? Veja, a gente tem oferecido para software houses infraestrutura, tá? Num modelo, vamos chamar assim, de hosting, tá? Mas a Constel ela pode oferecer muito mais. Todo essa plataforma de recursos tecnológicos
de segurança, de comunicação, de convergência de mídias, as software houses podem usar nos produtos dela. E a Constel tem condição de apoiar o desenvolvimento na aplicação e no uso dessas tecnologias. Então, o que a gente tem se proposto aí junto ao núcleo de informática é disponibilizar a Constel e os recursos de data center que a gente tem e os recursos do nosso time técnico, de conhecimento técnico, para fazer parcerias, né? Então, apoiar empresas, disponibilizar recurso, fazer uma parceria no sentido de entrar como parceiro aí numa oferta de mercado, conversar. A gente está completamente aberto, inclusive é uma das minhas demandas agora para o próximo ano e meio, é a gente trazer para dentro da Constel 4 projetos de inovação, para a Constel apoiar e aportar recursos. Então, é só conversar. Deixa eu até complementar aqui, né? O Alphacom, que é a minha empresa, é uma empresa de tecnologia e educação. E conversando com o Vicente aqui, para preparar para essa sessão de hoje, eu coloquei uma dor do meu negócio lá, que é justamente a videoconferência. A gente faz hoje dentro da organização. Nós temos a matriz em Cascavel, uma filial em São Paulo. E a nossa videoconferência ou é Skype ou é Google Hangout, mas sem uma qualidade de serviço. E às vezes nas nossas reuniões, você tem que parar a reunião, fica lá, sei lá, 20 pessoas paradas esperando mudar um link lá, ou não, troca do Skype para o Hangout. Então, passou a fase em que a gente pode ficar esperando isso, né? É muito caro aquelas pessoas ficarem paradas lá. E aí, uma solução que o Vicente está mostrando para nós é com uma empresa da Cisco, para colocar um equipamento lá que garante a qualidade de serviço no nosso link, para que a videoconferência corra suave, né? Sem nenhuma interrupção, você escute 100% do que está acontecendo na call, né? Então, e nós não somos o agronegócio, nós somos uma empresa de tecnologia. E eles têm soluções lá que a gente não tem em casa e tem que buscar com eles. É um exemplo, né? Pessoal, já deu o nosso horário aí. Queria agradecer bastante a presença de vocês. Agradecer muito ao Vicente por estar aí compartilhando essa história de vida, os conhecimentos conosco. E deixar o convite para que vocês participem conosco aqui na SIC, no ASIC Labs, e também no Iguaçu Vale. O Iguaçu Vale promove um desse aqui todo mês. O próximo é dia 12 de junho, não tem como esquecer, Dia dos Namorados. A gente vai estar contando um pouquinho da história do Cicobi. O Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, nasceu de dentro da SIC. Então, numa história um pouco parecida com a Constel, que foi um spin-off, né, uma empresa que saiu dentro de outra. O Cicobi também nasceu, foi criado aqui. E a gente vai estar contando a história deles, no dia 12 de junho. Também reforço o convite para que lá no asiclabs.com.br vocês acompanhem. A gente ainda não tem as datas, mas logo, logo vamos ter as datas lá do próximo trimestre da indústria, com o Hackathon, ainda nesse próximo trimestre. Tá bom? E fecho aí, então, com um agradecimento e salve de palmas para o Vicente aí. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês e a gente está à disposição lá na Constel. Um abraço, obrigado.